Bom dia, professor. Boa tarde, boa noite, né? Hoje eu vou apresentar um trabalho que eu escolhi relacionado ao sistema de inteligência de monitoramento agrícola automatizado. Esse projeto, ele combina alguns tipos de tecnologias, né, para poder melhorar em si a eficiência da irrigação e também monitorar as condições de plantio, né? A gente pode considerar como objetivo do projeto, o objetivo principal, né, é desenvolver um sistema que automatize a irrigação e monitore também as condições da fazenda no geral, né, do plantio, utilizando sensores ambientais. Esses sensores coletam os dados de temperatura, umidade do solo, para poder tomar decisões inteligentes em relação à irrigação, né? Aqui a gente tem alguns tópicos importantes em relação ao projeto, que é, primeiro, otimização de recursos, né? Com essas decisões inteligentes, acaba reduzindo o desperdício de água, fertilizantes, né? Ah, Otimizando o uso de recursos valiosos também. No tópico 2, a gente pode perceber a tomada de decisão baseada nos dados, né? Que a depender das condições que está o ambiente do plantio, ele, o, o próprio sistema pode decidir o que fazer e o que não fazer com base nessas informações. Também tem o tópico 3, que é o aumento da produtividade, né? Melhor rendimento das culturas através do monitoramento preciso das condições de crescimento. E também tem o importantíssimo tópico, que é a questão de sustentabilidade, né? Que contribui com a preservação ambiental através do uso eficiente de recursos e práticas agrícolas sustentáveis. Aqui a gente tem tópicos importantíssimos, né? O sistema de monitoramento agrícola ele é baseado em uma combinação de tecnologias, né? Avançadas que garantem a coleta e análise precisa de dados, proporcionando um controle inteligente sobre o plantio, sobre a fazenda no geral. A gente tem sensores ambientais, né? Para a coleta de dados necessários, a gente utiliza esses três tipos de sensores, que é o sensor de temperatura, né, para medir a temperatura do ambiente, o sensor de umidade, para medir a umidade do ar, e o sensor de umidade do solo, para poder a gente monitorar o nível de umidade do solo da área de plantio. Em relação à coleta e transmissão de dados, a gente tem a questão dos veículos aéreos não tripulados, né, que são essas transmissões de dados são coletadas por um sensor, que normalmente é enviado para uma nuvem, né, através desse veículo aéreo. Só que, como eu utilizei Tinkercad para poder fazer essa simulação, né, esse projeto, acabou que, devido às limitações, né, do Tinkercad, eu fiz alguma adaptação que eu vou mostrar mais à frente, para poder exibir os resultados dos dados no monitor serial, que tem no próprio Tinkercad, né? E é isso. Aqui é a questão do monitoramento de irrigação, né? Como que acontece? O sistema de monitoramento automatiza a gestão de irrigação, garantindo o fornecimento de água ideal para a plantação, otimizando os recursos hídricos e prevenindo o estresse hídrico, que é basicamente o que eu falei, né? Existe a coleta de dados, né, através dos sensores e tudo mais. Existe a análise desses dados, que vai interpretar os dados e fazer o cálculo da quantidade ideal de água que é necessária para cada área da fazenda, para não ter desperdício nem nada do tipo. E o controle automatizado, né, dessa irrigação toda. O sistema de irrigação ele é ativado automaticamente para fornecer a quantidade necessária de água que é necessário para determinada área do plantio e da fazenda.
garantindo, né, que as plantações recebam a água ideal para o seu crescimento e de forma saudável. Aqui a gente tem o monitoramento do ambiente, né? O sistema monitora as condições ambientais da fazenda em tempo real, fornecendo insights essenciais sobre as condições de crescimento das suas plantações e ajudando a identificar os potenciais problemas. Isso daqui é um fato, né? Temos três parâmetros, que é a temperatura, a umidade do ar e a umidade do solo, e as suas importâncias, a importância da temperatura é que ela influencia, né, o crescimento e desenvolvimento das plantas. É muito importante você ter um balanceio na temperatura para poder haver esse desenvolvimento plantio. A umidade do ar afeta também a transpiração das plantas e as incidências de doenças, né? Muito importante também. E a umidade do solo determina a disponibilidade de água para as plantas, né? Quanto de água, porque não pode ter, determinadas plantas precisam de muita água para poder sobreviver e outras nem tanto, né? Como o cacto, por exemplo, não que, se não me engano, precisa aguar poucas vezes na semana. E aí que vem essa questão da integração dos drones. No artigo que eu peguei, houve essa questão de integração de drones, né, com o sistema de monitoramento agrícola, que ele permite essa coleta dos dados em grande escala, né, proporcionando uma visão abrangente sobre os plantios. Ele coleta imagens, mapeamento, análise de dados, monitoramento de grandes áreas. É um projeto bem interessante, mas que não foi possível, obviamente, realizar isso no período que foi dado. Acho que deve ser uma questão bem complexa. Então, acabei optando por outras formas, né, de mostrar essas informações, né. E aqui que vem a parte, a adaptação do Tinkercad em relação a essa questão do drone, né? Como tem limitações o Tinkercad, eu optei por exibir os dados através do monitor serial, né? Então, o monitor serial vai ser utilizado para poder exibir as informações coletadas pelos sensores. E aí dá para a gente ver se a bomba, se o bombeamento vai parar ou não. É bem interessante. Aqui a gente tem a linterna, é a mesma coisa. Eu utilizei microcontroladores, né? Utilizar microcontroladores como Arduino para desenvolver e implementar a comunicação entre o projeto no Tinkercad e o drone, no caso, permitindo o envio e comando de recepção de informações. Como não tem o drone, eu utilizei apenas o monitor serial mesmo. E aqui vem uma parte de descrição importante, né? Primeiro vem o Arduino. Alguns dos componentes, não foram todos, mas alguns dos componentes principais. Aqui deu até uma bugadinha aqui nessa parte do sensor de temperatura, mas tudo bem. Os componentes, né? O Arduino, ele é um microcontrolador, né? Principal do sistema. Ele centraliza a leitura dos sensores, processa informações, controla a bomba de irrigação com base nas condições definidas e tudo mais. A gente tem o sensor de umidade de solo, né? Que ele mede a umidade do solo nas áreas do plantio. Os dados coletados ajudam a calcular a quantidade de água necessária para a irrigação. A gente tem o sensor de temperatura, que faz também a mesma coisa, a questão de temperatura dos dados e tudo mais. E a gente tem o potenciômetro, que simula a umidade do ambiente, né? Para a gente poder fazer toda essa simulação. Aqui eu vou, como eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, eu vou mostrar a simulação, né? O meu projeto. Aqui está o meu projeto. Eu tenho o Arduino, tem o sensor de umidade do solo, que é esse daqui. Tem o potenciômetro, tem o sensor de temperatura e aqui tem o motor, né, para ver em questão da bomba se vai precisar parar ou não. O código de forma geral é aquele código típico, né,
Se o interruptor estiver ligado, ele vai iniciar o processo e tudo mais. E aqui a gente tem questões das temperaturas, né? Tem toda uma questão de condicional, né? Caso passe o, a umidade do solo for menor que 60 e a umidade do ar menor que 50 e a temperatura maior que 32, ele vai ligar a bomba, entendeu? Tem todo esse processo assim, que é basicamente isso que fala o código inteiro. E eu vou rodar, porque acho que eu já passei demais aqui do tempo. Aqui é o monitor serial que eu falei, que fica as informações, né? Aqui eu vou dar um pause rapidinho. Aqui fica as informações, desligar a bomba, temperatura 18 graus Celsius, umidade 58, solo zero, porque a gente não fez nenhuma alteração. A partir do momento que a gente altera, por exemplo, uai, aumentando a temperatura, ó, aumentando a temperatura, os graus Celsius está subindo, entendeu? Ele pode desligar a bomba. Aí aqui a questão do solo, da umidade do solo. Ele vai também estar em 80%, ele vai alterando e ele vai meio que guiando, né, para a gente saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele faz isso automaticamente, as informações vêm para o monitor serial, ao invés de ir para um drone, que é uma questão mais, mais complicada e mais completa, né? Eu acho que é isso, basicamente isso. É isso, espero que tenha gostado. Obrigada.